E nós vamos falar agora sobre o presidente da Coreia do Sul que foi preso, né? Finalmente ele foi preso, a gente falou que isso iria acontecer, né? Lá no início de dezembro ele tentou um golpe, isso sim é tentativa de golpe, ele foi na televisão e falou que estava suspendendo o Congresso, que ia tomar controle das empresas de mídia, de todas as televisões e jornais e coisa e tal. Isso é um golpe, né? E ele tentou o golpe e o golpe deu errado. No final das contas, os militares não alinharam com ele e ele acabou não conseguindo fazer o que ele pretendia. Logo em seguida, o Congresso passou o impeachment dele, ele foi impeachado, evidentemente, um absurdo que ele fez. Embora ele seja um presidente de direita, não muda o fato de que foi um absurdo que ele fez, né? E daí, agora, ele foi finalmente preso, né? Estava correndo ação na justiça, ele ia perder o mandato, já estava suspenso o mandato dele. Enfim, ele fez uma lambança. E eu acho interessante esse caso aqui para a gente entender duas coisas. Primeiro, o problema da instabilidade política da Coreia do Sul. Isso é um problema realmente. E segundo, mostrar para o Alexandre de Moraes aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. Isso é uma tentativa de golpe, né? Uma ementa de um possível estado de sítio ou coisa e tal. Isso não é tentativa de golpe. Isso não é nada, né? Mal é cogitação, porque no final das contas um estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso, então não seria uma tentativa de golpe de forma alguma, né? Para ser tentativa de golpe, a pessoa tem que começar a execução do golpe, ela tem que começar a tentar dar o golpe de verdade, né? Isso é um conceito jurídico muito claro e que o pessoal esquerdista parece fingir que não existe no Brasil porque quer de toda forma dizer que Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Filé Mignon de Cachorro, Cu do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou sobre esse caso do Yoon Suk-yeol, que é o presidente da Coreia do Sul. Ele é um presidente mais à direita, mais conservador e coisa e tal. Se sentiu meio abandonado no Congresso, o Congresso lá é mais à esquerda, e daí ele tem o mesmo problema que o Lula, só que é o contrário, né? O Lula aqui é um presidente de esquerda e o Congresso é mais à direita, e daí o Lula tem problemas com orçamento. Ele lá estava com problemas com orçamento também, só que do outro lado, né? Ele é um presidente mais à direita e o Congresso mais à esquerda. E daí é outro aspecto também, que isso serve de aviso para o Lula, né? Eu tenho certeza que o Lula está doido para dar um golpe aqui no Brasil, ele já percebeu que 2026 ele não vai conseguir se reeleger, então ele precisa dar um golpe a qualquer custo entre agora e 2026. E eu acho que ele não vai conseguir. Se ele tentar, vai acontecer igual aconteceu lá na Coreia do Sul, vai ser igual aconteceu lá com o Pedro Castillo do Peru, né, que foi um outro caso também de tentativa de golpe. Tentativa de golpe, o Pedro Castillo, para quem não lembra, presidente do Peru, fez uma declaração falando que estava dissolvendo o Congresso e coisa e tal. Por quê? Porque o Congresso iria votar o impeachment dele. Então ele dissolveu o Congresso, não sei o que lá, estava assumindo o controle das Forças Armadas, não sei o que lá. Falou isso tudo, quando terminou a declaração dele, prenderam ele e pronto, ele acabou. Isso é uma tentativa de golpe, né? Mesma coisa o cara da Coreia do Sul. Qual que é a diferença para o caso do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não começou a executar o golpe, não começou a executar a coisa. E tentativa é um conceito muito claro no direito brasileiro. Tentativa de golpe ou tentativa de qualquer crime é quando você começa a execução de um crime e não consegue concluir aquele crime. Se você sequer começou a executar o crime, não é tentativa, é atos preparatórios. Atos preparatórios não são puníveis segundo decisão do próprio TSE, do próprio STF, e mais do que isso, a própria doutrina do direito diz que não é punível esse tipo de coisa, né? Você está se preparando para um crime, mas se arrependeu, falou, não vou fazer esse crime não. Não é problema nenhum, você não fez nada. É muito parecido com o caso da suposta ementa do golpe, né? O pessoal da esquerda quer porque quer fingir que isso é uma execução, não porque ele começou a executar, porque ele fez uma ementa ali. Não, isso não é execução. Execução é quando você realmente começa o golpe. A ementa ele estava considerando. É uma etapa ainda anterior que é a cogitação, né? O que eles chamam de iteris criminis, né? Que é o caminho do crime, né? Como é que o crime acontece? Primeiro você tem a fase de cogitação, você pensa, vou fazer um crime, né? Vou fazer alguma coisa, vou sequestrar alguém, vou roubar alguém, vou matar alguém. E essa fase de cogitação, a coisa está na sua cabeça ainda. A partir daí você tem a fase de preparação, em que a coisa não está mais só na sua cabeça, ela já saiu da sua cabeça,
você já está preparando para cometer o crime, você já está comprando a arma, comprando a corda, comprando a pá para enterrar a pessoa, não sei o que lá, preparou um monte de coisa, convidou a pessoa, né? Começou a preparar coisa para fazer o crime. Mas você não, o que interessa para o direito é no momento que você começou a execução do crime. Aí quando você começou a execução do crime, aí que se você for detido é uma tentativa. Se o crime não aconteceu por efeitos alheios à sua vontade, não foi você que decidiu. Isso é um ponto importante, né? Se você faz até os atos preparatórios, mas não começa a execução do crime, você próprio desistiu de fazer o crime, porque no final das contas você viu que não vai dar certo, vou deixar para lá, não vou cometer esse crime. Ótimo, excelente, é o que todos queremos que ninguém cometa crime nenhum. Se você começa a executar o crime e para porque alguma coisa te impediu, tem que ter alguma coisa para te impedir. E é a pergunta que eu sempre faço: se Bolsonaro tentou um golpe, o que impediu ele de fazer o golpe? Qual foi o motivo que impediu? Aí tem o pessoal da esquerda que fala, não, porque o general do exército falou que ia ter que prender ele se ele começasse o golpe. Não, peraí. O general falou que se ele ia prender ele se ele começasse o golpe, o que indica que ele não começou o golpe, ele não começou a fazer isso. E segundo, o general do exército era subordinado dele, ele poderia perfeitamente, numa canetada só, tirar o cara e botar outra pessoa no lugar dele. E pronto, fazer o golpe do mesmo jeito. Isso não é impedimento. Impedimento é alguma coisa que efetivamente consiga impedir, né? O caso tanto do Pedro Castilho quanto o caso do Yoon Suk Yeol, justamente o exército não aderiu, as forças armadas não aderiram ao presidente e ele acabou não conseguindo concretizar o golpe. Aliás, diga-se de passagem, você sabe que tinham pessoas próximas ao Bolsonaro que queriam o golpe. O Bolsonaro não queria o golpe, o Bolsonaro sempre falou, deixou claro que não queria golpe. Mas tinha pessoas próximas a Bolsonaro que queriam o golpe. E eu sempre deixei claro que eu era fundamentalmente contrário a esse tipo de golpe, porque mesmo que desse certo, seria uma tragédia. Mas o pior é que provavelmente iria dar errado, porque as Forças Armadas não abraçariam o Bolsonaro completamente. Muito provavelmente o que aconteceria com o Bolsonaro, se o pessoal quisesse dar um golpe mesmo, se realmente essa turma do entorno do Bolsonaro que queria dar o golpe tivesse convencido ele a dar o golpe, seria alguma coisa similar a isso daqui, ou seja, ia ser uma merda. Aí acabou o Bolsonaro, aí realmente não teria possibilidade nenhuma, né, de defesa isso daí. Essa é a situação. O que eu acho interessante desse caso é que é um caso muito didático para o Lula e para o Alexandre de Moraes e para a imprensa brasileira, que adora dizer não que Bolsonaro tentou um golpe porque não sei o que lá. Mesmo o caso dos kids pretos lá, não porque tinha um planejamento para eles matarem o Alexandre de Moraes, mas planejamento é ato preparatório, planejamento não é execução. Mas eles estavam fazendo tocaia, iam fazer não sei o que lá para matar o Alexandre de Moraes, mas aí não conseguiram, aí acabou a obsessão. Peraí, mas e pararam? Aí, ou seja, nunca mais tentaram, não teve mais nada, é isso? Os caras estavam ali, iam matar o Alexandre de Moraes, aí a sessão acabou mais cedo, o cara desistiu, pegou o táxi, foi embora. Entende o problema? Realmente você tem uma situação em que, cadê o impedimento nisso daí? Assim, o sinal disso é que justamente não iniciou a execução do golpe propriamente dito. Essa é a grande lorota que a esquerda quer vender, por quê? Porque a esquerda sabe que não tem nada, sabe que não tem golpe do Bolsonaro. O que eles querem principalmente é convencer a população brasileira a não gostar do Bolsonaro. E estão falhando nisso absolutamente, né? Estão completamente falhando nessa história. Aqui o Yoon Suk Yeol estão falando aqui que ele foi afastado, ficou estava fora já do governo e já estavam querendo prender ele há algum tempo já, mas havia um conjunto de partidários dele que se opunha, que não deixava a polícia chegar, mas finalmente o pessoal chegou à conclusão de que não tinha jeito, aí fizeram a prisão dele, né? É lógico que ele está criticando as circunstâncias da prisão e coisa e tal, dizendo que foi perseguido, mas não, para aí, o cara decretou lei marcial e colocou imprensa. É o que eu falo. Aquela ementa do Bolsonaro, aquela ementa que o pessoal está discutindo, se o Bolsonaro tivesse realmente colocado aquilo ali, você poderia até argumentar alguma coisa, mas mesmo assim eu acho difícil. Por quê? Porque era ementa de estado de sítio. O estado de sítio tem que ser aprovado pelo Congresso. Como é que vai ser um golpe que tem que ser aprovado pelo Congresso? Isso não é golpe, né? Mas daria para falar alguma coisa, mas não teve nem isso aconteceu. Ou seja, no final das contas, não tem o que dizer sobre Bolsonaro. Bolsonaro é o maior democrata que tem no Brasil. Por quê? Porque, ao contrário do Lula, que não tem apoio nenhum nas Forças Armadas, o Bolsonaro tem, de pelo menos parte das Forças Armadas. E ele poderia ter tentado o golpe.
Mas ainda bem que não tentou. Daria uma merda desse tipo, ou daria guerra civil no Brasil, seria muito pior, a coisa atrasaria um monte de coisa. Ele preferiu o caminho mais difícil, que é o caminho que a gente está agora, de ter que aguentar o Lula, ter que aguentar a perseguição contra ele, que ele sabia que haveria essa perseguição contra ele, para poupar o Brasil. Felizmente que ele fez isso, foi pelo caminho correto. É uma injustiça que estão cometendo com ele, mas eu tenho certeza que isso vai ficar registrado da maneira correta na história, essa perseguição toda, né? Quanto ao cara aqui da Coreia do Sul, é assustador esse negócio, né? Realmente eu achava que a Coreia do Sul tinha um regime político mais estável, né? Mas aparentemente eles estão com problemas ainda. E outra coisa, o Lula, se tentar dar um golpe, se liga, Lula, vai ser assim também, tá? Não vão deixar você fazer golpe, não. Pode dar seu jeito aí de perder a eleição, a próxima eleição, perder o impeachment e sair quietinho, sem falar nada. Teu tempo já acabou há muito tempo. Essa questão de você estar na presidência agora, isso aí foi uma coisa transplantada que te colocaram aqui. A sua época no Brasil acabou em 2010. Uma pena que te tiraram da cadeia e fizeram essa maldade com o povo brasileiro, colocando esse pinguço corrupto de novo na presidência.